como já foi apresentado, grupos e entidades da Igreja Terikyo Sorocabana, do reverendo Almir Chuzô Massuda. Fica na cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Boa noite, Katsu-san, tudo bem? Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer pelo convite e também ser grato por todo esse pessoal aí, colaboradores, para que aconteça esse TNCast. Está de parabéns e que cada dia continue mais. E também o Katsu-san, que é o nosso ouvinte assíduo, hoje está com é o seu momento, Katsu-san, é o seu momento para falar aí do ensinamento, para falar da sua igreja, né, da sua dedicação, da família. O espaço é seu, agora não precisa ficar digitando, pode falar à vontade, né? Eu vou cortar se você falar demais, não, brincadeira. O Katsu-san, que quando a gente ia lá, eu falava, nossa, Katsu-san novinho, né? Com essa cara de menino aí. Conta um pouquinho da história aí do que eu caí, Katsu-san. Só cara. Bom, meu nome, como disse o nosso condutor, Paulo Haru Kondo, Almir Chuzô Massuda. Eu estou com 63 anos de idade, 23 anos à frente da Igreja Tenrikyo Sorocabana, como condutor. Posso dizer que sou da terceira geração, né, porque meus avós também já foram tenrikianos, meus pais, e sou de terceira geração. Eu tenho 2 filhos biológicos, Tiago e Diego. Tenho 4 netos, Júlia, com 5 anos, a Tayla, com 4, meu neto Natan, com 3 anos, e a minha caçulinha, netinha Kiara, com 9 meses. E, além disso, né, nós, como condutores de igreja, temos vários filhos espirituais. Nós podemos chamá-los, né? Eles são os nossos filhos espirituais, né? São os nossos fiéis da igreja. Aproximadamente, pelo que eu fiz na lista aqui, se eu não esqueci, mais ou menos 20 famílias, com mais ou menos 60 pessoas, no total, entre crianças, todos, né? Netos, parentes e tal, são todos aproximadamente 60 fiéis. A Igreja Tenrikyo Sorocabana foi fundada em agosto de 1963, tendo como primeiro condutor meu tio Yasukazu Massuda, né? Ele é o filho primogênito do casal, né, paterno Satoru e Umi Massuda. A Igreja Tenrikyo, ela iniciou-se através da aquisição de um terreno. Esse terreno, ela mede, até hoje, nesse mesmo lugar, ela tem a medida de 22 de frente por 44 de fundo. Temos na lista, foi comprado através de doação, através do primeiro condutor, Yasukazu Massuda, de 103 famílias que colaboraram para a aquisição desse terreno. Né? E, obviamente, que todas as igrejas, acredito eu, que começa como casa de divulgação. Né? Então, primeiramente, foi a casa de divulgação Venceslau, né? E, posteriormente, né, nessa data de agosto de 1963, passou a se chamar Igreja Tenrikyo Sorocabana, em homenagem à linha férrea Alta Sorocabana, né? A cidade de Presidente Venceslau fica
a oeste do estado de São Paulo, né? E ela é a 20ª igreja na relação como fundada, né? Ela é a 20ª igreja que foi fundada no Brasil. Aí, em 1983, o primeiro condutor, Shodai Kaicho, né, que é o primeiro condutor, ele faleceu em dezembro de 1983. E eu me casei em 1984, né, tenho esses 2 filhos, e em 1985 foi nomeado o segundo condutor. E o primeiro condutor, ele teve 3 filhos. Teve 3 filhos, só que nenhum dos 3 se tornaram condutor de igreja. Pela história, né, da igreja, né, tem Nikkyo, geralmente é o que nós chamamos, né, e as pessoas que vão conduzir, geralmente é o filho, né, e nesse caso, Yasukazu Masuda teve esses 3 filhos, mas nenhum desses 3 se tornaram condutor. E aí, foram estudando os casos, tentaram várias pessoas, né? Enfim, foi indicado para ser o segundo condutor um diretor da igreja Três Barras, a qual nós também somos filiados a essa igreja, né? Nós chamamos de Igreja Mãe, que é o Três Barras Kyokai, né? E em 1985, Shinsuke Okamura, né, foi nomeado até que se pudesse indicar uma pessoa para conduzir a igreja. E foi prometido, ou foi falado, conversado com ele, que seria de 3, no máximo, 5 anos. E, por fim, pelo que vejo aqui na história, ele passou por quase 14 anos dedicando à igreja, né? Então, foram 14 anos, assim, ele tinha também, ele era condutor casa de divulgação, né? Então, ele passava muito pouco tempo aqui na igreja, né? E, nesse interim, quem tomava conta, né, da igreja, na verdade, era o meu tio, um outro tio que não é da família Masuda, é da família Orikasa, chamado Masao Orikasa. Então, ele praticamente foi braço direito do primeiro condutor, né, que era seu cunhado, né, no caso, o Masao Orikasa, ele era cunhado do primeiro condutor. Casado com a minha tia, irmã do condutor, a senhora Sakai Masuda. Então, na verdade, ele ficava, tipo, pelo que eu vi, assim, na faixa de 1 semana a 10 dias no Kyokai, né? Porque ele ia para o Dendojo, né? Que é o segundo final de semana, no terceiro ele vinha para cá, né? De Dendojo ele vinha para cá. Eu acho que primeiro ele ia para Açaí, no primeiro final de semana. Eu acho que ele vinha para Dendojo, e Dendojo vinha para cá e ficava por 1 semana, 10 dias. Bom, interessante é que quando ele precisava, sempre que ele precisou, né, que ele fazia Koshasai, né, a gente ia fazer Koshasai na cidade de Tarabai. E eu sempre fui o motorista dele. Muito interessante. Eu, né, para variar, sempre fui o motorista dele. Coincidência ou não, né, fui o motorista dele. Então, todo mês, no sábado, na véspera do Tsunami sai daqui, eu levava-o para fazer
Rocha Matsuri, na cidade de Tarabai, da família Kono. Né? Isso foi por esses longos anos. Né? Mas temos dentro dessa história também, né, de condutores, tivemos 3, na verdade, 4 casas de divulgação, e hoje estamos assim em funcionamento apenas uma casa de divulgação. Mas vou falar um pouco sobre cada uma delas, né? Temos Liberdade Fukyosho, né? Que sempre foi conduzido pelo senhor Masaori Kasa, né? Ele foi o condutor da igreja. Temos o Conselheiro Fukyosho, que foi fundada, ou que foi seu primeiro condutor, né, de casa de divulgação, meu tio Isamu Masuda. E também tivemos o de Pirapozinho, que foi conduzido pelo meu avô, Masaichi Asao. E também temos também um outro, que é da família Morikawa, não sei, não é Morikawa, não. Foi da família Matsushita, né? Então, nós tivemos, na verdade, a princípio, Liberdade, Conselheiro, esse do Matsushita e também o do Pirapós 4. Bom, hoje está em funcionamento apenas um, né, que é o do Conselheiro Fukyosho, e hoje, atualmente, é o senhor Gilberto Kuomasu, que é o responsável pela casa de divulgação. Né? E nessa ocasião, voltando ao segundo condutor, fizemos a determinação, porque até então era uma igreja, ou então recinto de reverência, né? Bem humilde, de madeira, né? E já estava bastante deteriorada, né? E então resolvemos, né? A diretoria, né? Da época, esses diretores, né? Da primeira geração, juntamente com o segundo condutor, resolveram construir um novo recinto de reverência, ou um novo shinden, né, que nós chamamos de shinden, ou igreja, né? E eu lembro que, nessa época, a gente não tinha, assim, falar que a gente tinha condições de construir uma igreja, na verdade, não tínhamos, né? Então, isso também coincide, essa construção dessa igreja em Irikyo, Sorocabana, coincide muito com a construção do Dendocho, esse novo recinto do Dendocho. Eu vou explicar por quê. Quando, na ocasião da construção do novo recinto recinto de reverência, ou o novo Shinden do Dendocho, o Shodai Chotsama, né, o primeiro primaz, ele era muitíssimo amigo do Shodai do Sorocabana Kyokai, do primeiro condutor da igreja Sorocabana Kyokai. É uma história muito interessante, está no livro, mas é uma história assim que nos deixa bastante enaltecidos. E o meu tio bateu firme na mesa e falou: vamos construir um shinden novo. Né? Falou com a reunião, juntamente com os diretores, na época acho que era diretoria, ou não sei o que chamava na época, mas vamos construir. E o primeiro primaz, tio Hirota, que, né, ele é, por sinal, uma pessoa bastante inteligente e bastante fervoroso e tal, falou assim: muito bem, já que o senhor deu a ideia, o senhor foi firme aí nessa construção da igreja, muito bem. Então, quanto é que o senhor vai dar para construir essa igreja? Tem na história que ele falou, acho que 50, na época era 50
R$ 50, tipo assim, vamos pôr aí em real, R$ 50. Muito bem, ele falou, mas R$ 50 não dá para fazer nada, né? Aí ele pensou, falou, 500. R$ 500, tipo assim, dinheiro da época, né? 500. Aí ele falou, é pouco, né? O primaço, Shodai primaço, é muito pouco, isso aí não dá nem para começar, né? Não dá nem para pensar em começar a construir, né? Nada, né? Aí ele, como era uma pessoa que, tipo assim, né? Uma surda, não levava desaforo para casa, ele falou, eu vou fazer 5.000, né? 5.000, aí é a diferença, né? Começou com 50, com 500 e tal, e falou 5.000. Aí o Shodai Johnson falou, tudo bem. Fiquei muito feliz por você ter feito essa decisão, e ter essa decisão, de tomar essa decisão e determinar esse valor, né? E cumprimentou ele pela coragem, né? Que ele tinha e tal. Enfim, ficou por isso, não sei o final da história, se ele cumpriu, não sei o final da história. Mas, enfim, saiu o Dendote, né? Um novo recinto, né? De referência, né? Dendote, mas foi assim, bem, né? Então, ele tem uma história bastante grande em relação ao Dendote. E a nossa igreja não foi diferente também, né? Para iniciarmos a construção dessa obra, não tínhamos as mínimas condições de começar essa obra. Tem até uma história, né? Vou até lembrar do meu primo Gilberto aí, que o pai dele chegou falando que ia construir a igreja e tal, e ia arrecadar tanto por mês, né? Não sei se ele não tinha noção de dinheiro, ou se ele achava que com esse dinheiro daria, né? Aí o filho, sabendo, né? Ele tinha ideia de quanto gastaria para construir essa igreja, ele falou, pensou, falou, se for desse jeito, acho que vai demorar pelo menos uns 10 a 20 anos para construir essa igreja, né? Se for nessa situação. É muito interessante, né? Mas aí, esqueci de um detalhe do meu tio, né? Ele falou assim, além do dinheiro, ele falou da coisa muito importante que eu acho, o que faz acontecer é a determinação, né? Então, ele foi firme, né? Falou assim, então vamos todos mudar o espírito e determinar, e essa construção vai se ser realizada, né? Vai ser realizada. Vamos todos mudar, né? Espiritualmente e determinar. E na igreja Tenrikyo Sorocabana não foi diferente, né? O senhor Isamu Massuda, que é o pai do Gilberto, também falou a mesma coisa. Vamos determinar espiritualmente que essa igreja vai ser concretizada, tá? Por coincidência ou não, fui escolhido para responsável, né, no caso, né, para a compra do material, né, fazer orçamento e a compra do material desta igreja, né? Coincidência ou não, estava lá eu de novo ali, né? Também fiz parte nas compras dos materiais, só não pagava, né? Mas comprar, eu comprava. Colocava meu carro em garantia, colocava um monte de coisa em garantia, né? Era a única coisa que eu tinha, era meu carro e uma casa, deu humilde, mas podia dar como garantia, né? Então, e outra, eu acho que interior, né? As pessoas confiam muito, né? Na gente, né? Porque conhece a família e sabe que eles podiam até não ter lucro, mas também não ia ter prejuízo, o ditado, mas estou brincando. Enfim, começamos a obra e eu fui comprando, aí meu tio dando as ordens, esse meu tio, uma sauricaça, dando as ordens, tipo assim, não, precisa comprar isso. Aí eu pensava, será que tem dinheiro para pagar, né, depois, né? Mas tudo bem, eu encarei, tem mais ou menos mais para frente eu vou contar, coincide mais ou menos de como eu me tornei condutor de igreja, né?
eu me tornei caixô, né? Sendo que tinha 3 coqueixas, né? O filho do Shodai, e acabou sendo eu também, voltando à família Massuda, né? Voltei a ser condutor. Bom, mas, enfim, estamos no segundo condutor aí. Foi inaugurada em 1994, né? E aí, na hora que precisava pagar, o dinheiro aparecia, por um milagre, né? E também quero fazer um breve comentário, assim, para ter uma, assim, por coincidência ou não, mas, né, eu achei muito interessante, né, a história, né, Maria Alice, né? Maria Alice. Maria Alice, é. E ela, né, determinando o espírito, né, aquela determinação dela, ela conseguia, né, conseguiu vários fiéis, vários obocos, né? Então, eu acho que essa convicção e essa determinação, né, que foi feito por todos também, né? Mas quem bateu firme, né, foi o Isamu Massuda, vamos determinar e as coisas vão acontecer. Mas tivemos também a sorte de termos, né, meus irmãos, meus primos, algumas pessoas da família estavam trabalhando no Japão, né? E geralmente quando apertavam muitas coisas, né, a gente apelava para o pessoal lá do DKSEG, né? Eles ganhavam bem, né? A sobra deles era maior, né? E nós aqui todos assalariados, né? Sobrava muito pouco para ajudar na construção dessa igreja. Ô Paulo, você vai me avisando aí se tiver muito longo aí para me dar um toque aí, porque você sabe, né? Acho que está um pouquinho longo, mas Pode ir. desculpa, eu faço uma pergunta. Os seus pais, assim, estavam na história aí ou eu perdi? Desculpa. Meu pai estava. Meu pai foi o segundo condutor da Casa de Divulgação Pirapó. Meu pai, né? Ele substituiu meu avô, o Yasuichi Asao, né? Meu tio, meu avô materno. Ele foi o primeiro condutor da igreja, da Casa de Divulgação Pirapozinho. E Então, quando ele retornou, casa... meu pai tornou-se o segundo condutor da Casa de Divulgação Pirapozinho, né? Tá. Então, também não depois do meu pai não teve sequência, né? Depois também eu virei caixão, tal, e, né? Não teve Desculpa, como. Já ficou já ficou no tempo assim, já no amarelinha, é isso? Já está amarelo? Já... Dá uma... Ele falou que eu tinha 3 horas para me falar. 3 horas. Bom, 3 horas então vamos resumir, né? 3 horas não dei dois. Vamos resumir, então. Bom, aí, em 1999, né? Vamos dar uma resumida assim, porque não é ensinamento, né? É só uma história, né? Me indicaram para ser condutor de igreja, né? Me tornei o terceiro condutor de igreja. Bom, a obra foi feita, foi tudo pago, tá? Não ficamos, não tivemos nenhum problema para pagarmos a obra. Enfim, deu tudo certo. Bom, aí fica a pergunta, né? Como eu virei condutor de igreja, né? Uma pergunta que não quer calar, né? E até agora eu também não sei responder. Então, só sei dizer que me tornei condutor de igreja, né? Caindo de paraquedas, mas também aconteceram coisas assim que eu tentei fugir e as coisas não foram para frente, né? Antes de me tornar condutor de igreja, fui tentar várias coisas para que eu, né, talvez nem pudesse ser condutor de igreja, né? Não tinha noção, não tinha a responsabilidade. Então, assim, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Eu acredito que, como todas as coisas acontecem,
não é por acaso, né? As coisas acontecem realmente por uma predestinação, e eu estava predestinado com todos esses acontecimentos anteriores, né? Da construção, de levar o condutor, de levar meu pai também, né? Muitas vezes eu era chamado pelo Shodai Kaicho-sama, né? Para fazer algumas coisas para ele, e tinham várias crianças igual a mim, mas eu era uma das pessoas assim que eu era bem solicitado. Foi mais coisas de predestinação, né? E as pessoas perguntam, arrependido? Não, me arrependo de ter me tornado um condutor de igreja, e eu acho que a minha predestinação era para virar condutor de igreja mesmo, porque, na verdade, eu precisava evoluir, né? E para evoluir, nada como, né, ser um condutor de igreja, porque, como fiel, a dedicação nossa é bastante restrita, a gente faz, assim, a gente só acha tempo, a gente não faz, a gente não é como um condutor que a gente tem que achar o tempo para fazer as coisas da igreja, né? Então, assim, uma coisa que eu falo que é predestinação mesmo, né? Fui predestinado e estou aí há 23 anos, né? Frente à igreja. E qual que é a minha meta, o meu objetivo, né? Eu acho que é bastante importante a gente ter uma meta e um objetivo quando a gente se torna um condutor de igreja, né? Lógico, obviamente, né? Essa dedicação sincera à salvação é bastante importante. Tive bastante, fui muito feliz em muitas postagens que eu fiz, né? Vou dar exemplo só de dois aí que ficou bastante memorizado, né? Ficou bastante marcado na minha na minha história, né? Como condutor de igreja, foi de uma criança, né? Inclusive ela é de uma família de Açaí. Coincidência ou não, a família veio morar aqui na cidade vizinha de Presidente Epitácio, né? A mãe e a avó, né, que estavam cuidando da criança, pediu, né, ligaram para Três Barras e pediram para que eu fosse fazer o sábado dessa criança, e ela tinha, assim, pouca chance de vir, né? Mas, não, então, a gente fala, né? O que a gente sempre fala? O Oyasa está sempre com a gente, né? Nessas divulgação e salvação, o Oyasama está sempre à nossa frente, e então, né, me deslocava até Presidente Prudente, né, fazia o SASC, e determinei para esses três dias, né, 3 OSASC, né, que a gente termina, né, voltava, dançava os 12 hinos, e, por fim, essa criança, né, teve a graça, né, recebeu a graça e está bem hoje. Até hoje a avó me agradece, mas eu falo para agradecer sempre a Deus, né? Deus Pai de Oyasama, e de ela visitar a igreja, né? Sempre que possível, né? Ela é do Três Barras Kyokai, não vamos detalhar muito, porque não é preciso. Enfim, aí teve um senhor também, né? Com traumatismo craniano, né? Presidente Prudente também, e essa pessoa também teve a graça, né? Recebeu a graça. Então, o que é receber a graça, né? Como foi falado pelo Roberto Watanabe, né? Que a graça se recebe através de quem ministra e de quem também está recebendo, né? Então, dessa criança não é o caso, né? Foi a avó, né? E a mãe, né? Que determinaram, e através da determinação da avó e da mãe dessa criança, a criança teve, né, a graça. Bom, já falei que eu estou há 23 anos, né, como condutor de igreja, né, estou feliz, não tenho nada para reclamar, né, deixei de ir muitas festas, de muitos casamentos, né, por conta das cerimônias, né,
que a gente tinha que participar, principalmente, né? Lógico, o Dendôtil, né? E aqui, então, segundo e terceiro final de semana, não tinha nada que me fizesse ir para algum lugar, né? A história de Sorocabana, resumindo assim bem isso, e acredito que a minha meta é manter a igreja e pelo menos manter essa, se eu estou na terceira geração ou segunda, não sei como é que eu posso falar, porque meus pais, meus avós, né, praticamente entraram junto, né, e depois, logo em seguida, vieram os filhos, né, e os netos, né, e, enfim, quero ver se eu consigo manter, ou pelo menos a maioria dessa próxima geração, que são a geração dos meus filhos, dos meus sobrinhos, né? Então, quero ver se eu consigo mantê-los, né? Então, tenho como meta mantê-los e trabalhar para que eles possam seguir nesse caminho da Tenriqueu, né? Seguir como Tenriqueu. Então, esse é o meu objetivo, a minha meta principal, atendê-lo de uma forma bem, para que eles possam, né, dar sequência, né? E como essa igreja, não sei se você percebeu, ela não passa de pai para filho, né? Primeiro, Shodai, o filho, tiveram 3 filhos, nenhum foi. Segundo, também não, né? Aí, logo em seguida, fui eu, né? Então, sempre brinco que ela não tem a predestinação de passar de pai para filho, tá? Não é o caso de muitos que eu caio, né? No seu caso, né? E tudo mais. Cuidado com o que você fala, porque eu também falava isso. Eu também falava isso. Mas aí é uma outra história, né? Mas obrigado, Ketsan, obrigado, que também é diretor do Deidotio, né? A gente, desculpa a falha aqui, esquecemos de colocar, né? Então, é diretor do Deidotio também, agora com muito mais responsabilidade, né? Nas costas do Ketsan aí, e uma pessoa carimbada, figurinha carimbada lá no Deidotio, está sempre lá, apoiando, quer dizer, ensinando as pessoas, ensinando e nos ajudando nas atividades, né, de tudo. Foi membro do Gaco Seika, né, foi diretor do Gaco Seika. Por 9 anos. Por 9 anos, né, sócio fundador do Gaco Seika. Então, tem bastante história aí, de dedicação, né. Hoje foi para contar um pouquinho da história da igreja, né, mas oportunamente também vamos ouvir assim, a sua história, né, assim, dedicação, se as pessoas estão também arrependidas de ter escolhido você como quer dizer, não, brincadeira, você não está arrependido de se tornar Katia-san, né, mas as pessoas podem ter arrependido de ser escolhido, né, ou não. Não, é brincadeira, é uma pessoa bastante alegre, está sempre sorrindo, né, então acho que o que eu caio aí é bastante divertido. Agradeço a história, né? Também peço desculpa aqui pelas fotos que passaram, que acho que nem eu nem você estava enxergando direito as fotos, né? Então, aí passou as fotos enquanto você estava falando, tudo bem? Então, obrigado aí, Ketsan. Muito obrigado, Ketsan, diretor do Deidotio, reverendo Almirtio Zomassuda, da Igreja Sorocabana. Obrigado. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição no que for. Não posso não estar à altura, mas vou me esforçar para que eu possa, pelo menos, transmitir alguma coisa de bom, né? Não quis falar muito de mim, porque eu acho que o mais importante é a gente manter os fiéis, né? Não vou ficar me gabando aí, tal. Você que me lembrou do Gaco, né? Mas aí eu tive que complementar, né? Mas, e você também me lembrou que eu sou diretor do Dendote, e, na verdade, eu acho que isso são frutos, né, da dedicação ao Dendote, né?
Posso falar que nunca deixei de ir para o Dendôtil, inclusive na pandemia fiz o máximo possível de não faltar, né? Porque era muito reduzido o número de pessoas e graças a Deus Pai, Yasama, eu consegui durante a pandemia estar presente no Dendôtil para colaborar com a cerimônia. E o prazer de ter o primaz anterior ao nosso lado participando do Narimô. Isso foi muito gratificante. Obrigado. Obrigado, reverendo Almirtius, diretor dele. Obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado a todos. Regina, o comentário. Oi. Vou fazer um breve comentário. Obrigada, Kaitio-san, aí, contando a história do seu Kyokai, né? Kyokai que é ligada à Igreja Três Barras, né? Igreja Sorocabana. E aí, ouvindo toda a história, né, do Kyokai e também a sua história, né, como se tornou condutor, eu escolhi, acho que, duas palavras que você citou bastante, né, nessa história do Kyokai, na sua história. Uma, predestinação, né, mesmo que o Kyokai não tenha a predestinação da sucessão, né, dos condutores serem de pai para filho, mas já tinha aí a sua predestinação, né, já muito envolvido, né, com as atividades do Kyokai, né, seja motorista, responsável, né, de comprar os materiais da obra, então já era lá, né, a gente fala que o Oyasama sempre está à nossa frente, né, Deus Pai também, então já conduzindo aí o seu caminho, a sua história, né, para depois poder assumir a condução da igreja. E uma outra palavra também, que acho que foi muito forte, a determinação espiritual, né? Essa determinação principalmente na decisão da construção do novo Shinden, né? Do novo recinto de reverência. Não tinha o dinheiro, até começando também pelo terreno, né? Porque o terreno também é um terreno grande, mas contou aí com a ajuda, né, de mais de 100 famílias, né, na compra desse terreno, e acredito que na construção do primeiro recinto de referência e na reforma, né, no novo recinto, então, mais ainda, né, porque foi ali a determinação espiritual que fez com que essa obra, né, fosse concluída e tudo pago, né, como você mesmo falou. Então, parabéns aí pela sua dedicação e todos, né, os fiéis, antecessores da Igreja Sorocabana, e consiga, né, manter aí para as novas gerações, né, como você falou, né, que isso também é muito importante, né, a continuidade aí do caminho, né. Muito obrigada aí por trazer, e aí fica convidado, né, para uma próxima oportunidade, né, mais relatos, e a gente conseguiu pelas fotos, mesmo que vocês estavam ainda conversando, né, sem a descrição, a gente conseguiu ver, né, a evolução do Kyokai, a dedicação das pessoas, né, na construção, e sempre aí o apoio, né, do primeiro primaz, né, do segundo primaz aí nas fotos, né, fazendo a reverência ao Kyokai, né. Muito obrigada aí, parabéns, e continue aí, né, com essa alegria, né. Eu acho que quando você disse não se arrepende, mas no sentido, eu acho que assim, de realmente, né, não só pela predestinação, mas também realizar, né, conduzir a igreja da melhor maneira possível, né, com alegria e satisfação. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Almir Massuda, finalmente eu conheci você, não só no nominho lá no chat, mas agora, pelo menos na imagem aqui. Obrigada aí pela dedicação ao Telecast, né? Realmente é um telespectador assíduo, frequente. Acho que não deve ter falhado uma, eu não me lembro de ter falhado. Mas Não, que já tive pessoa... algumas falhas. Mas é gostoso, né? A gente acaba conhecendo, pelo menos online, eu conheço as pessoas que dificilmente eu estou no Dendôtil também, né? E conhecer essas histórias são sempre gratificantes, né?
a gente vê que todo Kyokai sempre tem essas reformas, né, as construções de Shinden e ampliações do Kyokai sempre demandam muito dinheiro, né, porque são obras grandes, né, e normalmente os Kyokai não estão preparados financeiramente, mas milagrosamente o dinheiro aparece e a gente consegue pagar todas as contas, né. É como a Júlia falou, o Kami-san está sempre um passo na nossa frente, preparando tudo isso, né? E a predestinação do Kyokai é para crescer, então vai crescer, vai dar certo, porque o Kami-san tá sempre parceiro, né? É sempre batalhando junto com a gente, né? Com certeza. Na verdade, a gente que está ajudando ele, né? Não é ele que está ajudando a gente, né? Ele que é nosso líder, né? Ele que é nosso pai, ele que orienta a gente, né? A gente só precisa ter aí, escutar os Taichos, né? Quem tem essa determinação, essa coragem, eu falo que é coragem de falar, vamos, né? É muita fé, né? De falar, vamos que vai dar certo, e dá certo, né? Então, por isso que quando o Kaichô fala, vamos fazer, a gente fala, rai, né? Assim, parabéns, Almir. Aqui no chat, algumas pessoas comentaram. Deixa eu ver aqui, ó. Ainda tinha comentado a Maria Alice. Cadê? A Anitta Sakaguchi fala, puxa vida, quanta gratidão poder ouvir suas palavras, suas histórias, reverenda Maria Alice. Muito obrigada. Takao Masuda fala, viva Sorocabana. Jax Koji Otonari fala, boa noite. Lúcia Tanaka, exemplos de determinação e fé. Gratidão, Kaichi-san. Cecília Massuda fala, muito obrigada, Kaichi-san. A Lúcia Tanaka ainda fala assim, às vezes penso que grandes determinações, às vezes nos parecem impossíveis, mas com a força da fé sempre conseguimos cumprir. Estamos na época oportuna, e se começamos com as pequenas determinações, poderemos cumprir as grandes. Uma vez ouvi de um mestre, a gente achei que tem algum lugar da doutrina, alguma coisa assim, que o começo é sempre mais difícil, mas depois o caminho alarga, né? O começo é estreito, mas depois alarga, né? Mas é a voz do Kaichi-san, é a voz de Deus. Ela coloca lá ainda, complementa no chat. Muito obrigada por contar a sua história. Muito resumidamente, né? São quase 30 anos de história da Igreja Sorocabana. Quem sabe a gente tem uma outra oportunidade para conhecer só a sua história, né, Almir Massuda? Não, obrigado, eu agradeço. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigado. E agora, vamos ao momento reflexão. E o tema de hoje é dedicação sincera à salvação. E para isso, a gente tem a participação de 3 líderes, vou chamar assim. Almir Massuda volta de novo, Geraldo Yoshio Takahashi e Kazuyoshi Sakaguchi. Vamos escutar um pouquinho.